2017 começou a chamar de malfeitores. Com aquela turbulência toda que ouvimos, a UAS montaram emboscada, atacaram as unidades da polícia, o controle e a unidade que estava mais ali em direção a Macomia, na região da subestação, atacou o comando distrital de Mocimboa, atacou o quartel da Guarda Fronteira, em simultâneo. E nós não é malfeitor. Uma declaração também informal, com algum secretismo. E em algum momento, meu senhor, o planeamento era feito nas quintas. Não quinta-feira. Aquela área grande, da Machamba grande. E havia muito protagonismo. Por causa da ausência de declaração de guerra. E até hoje, né? Aquela famosa de FDS. Eu não sei o que é isso, FDS. Tem muitas pessoas. Porque eu não sou polícia. E o polícia também não é militar. Ele não é. Ele é paramilitar. O nosso sistema, a polícia é uma polícia paramilitar. Há países onde é uma polícia militarizada. São duas situações diferentes, em que a formação é a mesma. A única coisa que vão fazer se eu passo para a polícia é ir ser atenuado alguns nervos que eu trago nas Forças Armadas para ser pessoa. Mas quando chega a vez de ir para a Staff College, vamos todos. Promoção, vamos todos. Não há nada que aconteça aqui, aí não há problema. Agora estamos a exigir ao polícia que ele monte defensiva, ofensiva, contra-ataque, regra de empenhamento. Ele não foi ensinado isso. Estamos a sacrificar o companheiro. Não é tarefa dele. Tem Al-Shabaab dele, que é o sequestrador, prevenir, etc, etc. Que não é pouca coisa, é muita coisa. Então, aqui é o protagonismo de que a polícia é que manda e manda as Forças Armadas. As Forças Armadas mandam, não pode as Forças Armadas mandar, porque não houve declaração de guerra. Não houve. Ainda isso é um assunto de ordem pública, cabo delegado, doutor Zé. Não tem terrorismo, não tem guerra ali, aquilo não tem nada, é paz completa. Podemos passear, agora quem tiver sorte poderá não regressar. Só em abril de 2020, de uma forma tímida, o Conselho de Defesa Nacional, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, assume que Moçambique está sendo agredido, mas não declara guerra. Não sei porquê, mas devia ter declarado. O razoável é declarar guerra naquela região, porque o Estado de Sítio tem a desvantagem, mensalmente depois tem que renovar, não sei mais o que. Isso é difícil, é difícil. Mas o artigo 9 da nossa lei da política de defesa também fala do Estado de Sítio, guerra para ele. Quando declararmos a guerra, todas as forças militares e paramilitares subordinam ao chefe do Estado-Maior-General. E por sua vez, o chefe do Estado-Maior-General só despacha com o comandante em chefe. É direito. Mas hoje, a sociedade questiona: onde anda o chefe do Estado-Maior-General? Só estamos a ver falando. Onde anda? Não. Ele anda aí, mas com que mandato de aparecer? Reportar permanentemente o que está a acontecer. Quando chegaram alguns países amigos, começaram a ouvir a imprensa dos países deles, que progrediram, a UAS, depois e Moçambique começou a crescer. E os nossos não falam por quê? É para falar como? Com que base? Com que mandato? O povo não quer, o povo ainda está a tomar sopa da madrugada. Consequentemente, tudo o que estamos a fazer, se estamos lá, não estamos, é improviso. Mas também, o povo não pergunta uma coisa assim. Nós, quando falamos de números, né?
abatemos 150 terroristas. No dia seguinte, 350. Afinal, eles são quantos? Não acaba. Esses terroristas não acabam. Parece que quando mais você anuncia 150, no dia seguinte há mais um ataque de uma vez. É um desafio. Eu também, quando estava em Macomia, em 2020, em junho, fomos atacados, mas comecei a ouvir números de baixa do inimigo. Eu estava no terreno, o que estou a escutar na rádio era um conflito. Mas quem tem esse relatório? De 100 e tal. O cadáver dele está onde? Está onde? Não tem. É verdade que não pode chamar a televisão a filmar, mas pode reportar e testemunhar. Não tem? Mas eu perguntava, Excelência, esse não me disse, assume lá você, não pode andar nos trair aqui. Se não declararmos a guerra, com que base Moçambique convidou a Samim? Convidou Ruanda, convidou Tanzânia, porque Tanzânia, para além de estar na Samim, também tem a presença bilateral. Com que base convidamos a DAG? Ainda se lembram da DAG? Com Gazelle, coisinha, essa Gazelle da rainha inglesa, andava aí passear. O grupo russo agora tem outro fenômeno, chama-se Força Local. Já ouviram falar? Força Local. Então, no dia que o problema estiver em Morumbeiro, também vou ter que inventar minha força local. Não sou a rezar para que isso aconteça, mas parece que vale a pena ter uma força local, doutor Zé. Força local da Universidade de Joaquim Chá. Não vamos ter situações como o Sudão, em que tem forças armadas menos robustas em relação à força de intervenção. Líbano tem Hezbollah mais forte que as forças armadas do Líbano. Não corremos esse risco. Aliás, em Moçambique, durante a sopa de madrugada, houve um esforço de colocar a polícia de intervenção rápida com alguma capacidade. Não estou contra. Não estou contra. Só que, porque a formação não foi robusta para todas as linhas possíveis, está onde agora a UIR? Aquela UIR que qualquer tentativa de queimar pneu ali, em 1 minuto já está lá. Está onde? Falhou a estratégia. Falhou. Porque também começamos a empenhar a UIR para coisas que não aprendeu. E ficou debilitado. E nós que estamos com eles lá. Você pergunta, mas é você mesmo que... Bom, este vídeo tem muito mais a ver com aquela situação que está acontecendo com os nossos irmãos lá em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado tem várias pessoas morrendo, tanto como pessoas que são das Forças Armadas de Moçambique, tanto como população local. Então todos esses estão a sofrer quase a morte para os todos de lado. A população, os nossos soldados, tanto como os que têm atacado. Então, basicamente, este foi um pequeno desabafo de um dos chefes de alta potência que de alguma forma vinha expondo aquilo que ele achava que estava sendo irregularmente feito perante esta situação. Segundo ele, os militares não podiam estar envolvidos naquela situação, uma vez que o país não declarou guerra. Então, o militar ele vai para a guerra, enquanto que os policiais eles vão para a proteção, proteger a população. Então, se aquilo que está lá não é guerra, quem pode estar lá é o polícia para proteger a população dos malfeitores que estão a fazer com que a população viva momentos de terror na comunidade. Então, a partir do momento que a polícia vê que o caso está mais para uma guerra, para um conflito armado ligado a uma guerra, e daí o país avalia a situação, declara o estado de guerra, então os militares de alguma forma estão sendo dando o passe livre para ir combater na guerra.
Então, basicamente, o que acontece? Existe mistura dos dois lados, os policiais, tanto como militares, estão lá. Então, basicamente, o militar, ele está limitado, ele faz até uma certa fase que ele não pode fazer, quase faz hesitando. E, tendo homens que estão fazendo o seu trabalho hesitado, principalmente quando é policial ou militar, isso é risco para a vida do próprio soldado, próprio policial, porque ele não sabe até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir, porque tem receio de fazer uma coisa, depois de amanhã ser repreendido, tem receio de não fazer uma coisa e depois de amanhã ser julgado por não exercer aquilo que é a sua obrigação. Então acaba sendo um dilema meio que complicado. Então foi o que este senhor tentou explicar um pouco. E não só, ele também tentou procurar a ver se haveria justificativas suficientes para que o nosso país, Moçambique, receba forças armadas pertencentes a um outro país para vir combater no nosso país, sendo que o nosso país não está em guerra, porque para se convidar uma força armada de um país vizinho, tem que primeiro o nosso país estar em guerra, visto que não se declarou guerra, o nosso país não está em guerra. Então, tem que o nosso país estar em guerra e as nossas forças armadas estarem muito apertadas, não estar a conseguir a resolver como deve ser, e daí pedir apoio a seus parceiros. Então, basicamente, o nosso país está pedindo apoio a países vizinhos para ajudar no combate a uma guerra que, a mesma guerra, quando formos no papel, naquilo que é a lógica dos procedimentos militares no nosso país, não existe. Basicamente, é como se estivesse a lutar uma guerra que no papel não existe, apenas só por suposições se falando aquilo, mas não chega a se falar exatamente o que realmente é. Então, basicamente, são questionamentos como esses que este chefe, um dos chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique, expôs nessa conferência, e a resposta a esta sua conferência, esse seu discurso, foi de ele ser demitido do cargo que ele estava. E quem fez isso foi não só, nada mais, nada menos que o nosso chefe máximo, que é o presidente da República de Moçambique. Então, essas críticas, de alguma forma, pesaram muito mais para o presidente da República, porque o presidente da República, ele acumula, de alguma forma, ele é o chefe máximo, então ele é que manda toda coisa. Então, se uma coisa está mal num setor e daí surge uma crítica porque que aquilo não está a ser feito daquela forma, então tudo vai acabando sobrando para o presidente da República, porque ele é que dá a decisão final. Não só o caso do Ruanda trazer as suas forças militares em Moçambique, também foi o presidente da República que autorizou, até que num passado não tão longínquo, o mesmo presidente da República afirmou que não precisa a aprovação da Assembleia da República para convidar militares do país vizinho. Mas esses militares já, aí onde surge o questionamento, por que esses militares estão vindo no nosso país lutar uma guerra que não existe, porque não se declarou guerra? Pode existir perante os nossos olhos, porque de facto estão a morrer muitos moçambicanos daquele lado. Mas se a guerra não está declarada, então é como se estivesse a convidar militares para vir combater numa guerra que não existe. Então foi esse tipo de questionamento que fez com que este senhor fosse tirado do cargo. Mas cá entre nós, você analisando o vídeo, então de alguma forma, chegando às suas próprias conclusões, acha que esta demissão, essa exoneração que este senhor sofreu é justa? De alguma forma, o que ele falou não tinha uma certa razão? Eu não sou militar, nunca fui militar, nunca estudei sobre o militarismo, nem sobre a polícia, mas eu acredito que qualquer cidadão moçambicano, analisando o que este senhor falou no vídeo, ele pode chegar a uma conclusão, e eu acredito que a maior parte dos moçambicanos que estarão analisando este vídeo estarão, de alguma forma, dando razão a este senhor. E não, se nada menos que pessoas despreparadas como nós, assistindo, podemos dar razão a ele. Então imagina pessoas que são da mesma área, que têm um conhecimento de facto, que estudaram sobre isso. Então de alguma forma despreparado, já tem uma certa opinião a respeito disso. Então o que falar de alguém que de facto é a sua área? Então este é o meu pensamento, gostaria de saber o do seu também nos comentários. Eu me chamo José e nos vemos no próximo vídeo.